Olá pessoal, tudo bem? Eu não entendo como é que um juiz pode soltar um cara desse. Aliás, eu nunca entendi como é que um advogado pode defender bandidos desse tipo. Calma, porque hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona a cabeça de um profissional do direito. Fica aí que eu já volto. Bom, vamos começar pelo começo. Quando eu falo de um profissional do direito, eu falo de todos aqueles que trabalham com a lei. Então, pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um promotor de justiça, pode ser um defensor público, pode ser um delegado, etc. Mas a pergunta é a seguinte: por que é que essas pessoas fazem o que fazem, ainda quando isso nos parece um absurdo? Então, elas fazem o que fazem porque existe uma premissa que move o pensamento dessas pessoas. E às vezes a gente nem presta atenção nisso. Mas para deixar essa questão um pouquinho mais clara, vamos fazer uma simulação aqui rapidinho. Digamos que houve um crime num bar e que tem um ladrão lá caído no chão. Muito provavelmente a vítima vai dizer o seguinte: tomara que morra. Já se tiver um padre por ali, ele vai dizer: se ele se arrepender, Deus irá salvá-lo. Agora, já se for um médico, talvez o raciocínio do médico seja diferente. Ele olhe para a situação e pense o seguinte: nossa, será que ainda há pulso nesse ladrão? Bom, e se for um advogado? Bom, se for um advogado que estiver assistindo a cena, muito provavelmente o raciocínio dele será o seguinte: o que é que a lei diz sobre aquilo que aconteceu no bar? Será que houve um crime? Se houve, qual foi esse crime? Qual seria a pena estipulada na lei para esse crime? Qual o regime que esse cara ia cumprir a pena? Regime fechado, aberto, semiaberto? E no caso da vítima, será que ela teria direito a pedir, por exemplo, danos morais por causa do prejuízo que o ladrão lhe causou? Pois é, pessoal, essa é a tal da perspectiva jurídica. Isso não quer dizer que o advogado não tem uma opinião moral, pessoal sobre o que aconteceu. Significa apenas que, do ponto de vista legal, o que interessa é isto e isto. Bom, eu vou dar um outro exemplo. Quando você conta um caso para um advogado, é como se o advogado, para te ouvir, apertasse antes um botãozinho, uma espécie de tecla SAP, que traduzisse o que você está falando para a língua da lei. Então você diz o seguinte: pô, doutor, o cara me xingou, então eu dei uma garrafada na cabeça dele. Eu nem queria matá-lo, mas ele caiu no chão e não levantou mais. Pois é, pessoal, o advogado, na verdade, está ouvindo o seguinte: houve um xingamento, então é um crime contra a honra. Houve uma garrafada na cabeça da pessoa, então talvez uma lesão corporal dolosa. E ainda que a intenção não fosse matar, ele matou. Então houve um homicídio, só que homicídio culposo. Perceba então que o advogado pensa juridicamente, apenas tentando adequar o fato que aconteceu a uma norma. É como se ele usasse um óculos e que ele enxergasse o que aconteceu apenas através da lente da lei. Assim como um padre enxerga as coisas através da lente de Deus. Portanto, quando você ouvir falar que um juiz soltou um estuprador que foi preso em flagrante, talvez isso não seja porque o juiz é bondoso demais ou porque ele não tenha consideração com a vítima. Talvez isso aconteça em razão do que diz a lei, e o juiz tem que obedecer à lei. Agora, eu sei o que você está pensando. Por que é então que às vezes um caso que é aparentemente igual, um juiz solta e o outro prende? Bom, aí há um problema sim, aí há uma questão de interpretação da lei. Mas não é só com o direito que acontece isso. Pensa, por exemplo, numa interpretação da Bíblia. Um padre lê a Bíblia e dá uma interpretação, um pastor dá outra. Mas eu vou falar sobre isso num próximo vídeo. Este aqui foi só para esclarecer que um profissional da lei, ele vê as coisas
através da lei, não através de uma perspectiva moral ou religiosa ou econômica, enfim. Então, por isso, ele tem que considerar o que está escrito na lei. Ou é assim, ou é cada um por si. Tá ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!